Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal e... como é bom estar de volta, vocês não têm ideia, porque assim, pra quem não sabe eu fiquei doente até pouco tempo atrás e por isso eu parei de postar vídeo e também fazer lives aqui no canal. E eu botei uma mensagem na boa comunidade onde muitas pessoas deixaram uma mensagem de carinho, de apoio, fique bom logo, retorne logo, vocês não sabem o quanto esse feedback de vocês é importante para mim, é importante para o canal, é importante para tudo que acontece dentro e fora do YouTube aqui com a gente. Então, muito obrigado de coração. E para marcar esse retorno triunfal aqui com vocês, eu trouxe verdade da saga Buu que os fãs de Dragon Ball não aceitam. Tem alguns que não aceitam, tem alguns que não entendem. Os que não aceitam são aqueles que entendem, mas eles batem na tecla por causa de motivo X ou Y, ou melhor, por causa de personagem X ou personagem Y. É o famoso fanboy de personagem. Ele não entende que o personagem dele não é capaz de derrotar um personagem que é bem mais forte do que o dele, porque para ele o personagem dele é sempre o mais forte. E para começar aqui essa sequência de verdade da saga Buu que os fãs não aceitam, a verdade número 1 é: Vegeta não tinha condições de derrotar nenhum Majin Buu. Nessa parte da saga Buu, a gente vê finalmente o Vegeta em seu momento glorioso de redenção, seguindo o exemplo do Goku na saga Cell e partindo para o sacrifício para assim salvar seus entes queridos. E no final isso realmente acontece, o Vegeta se sacrifica e muitos acharam que esse momento seria o momento que o Vegeta tinha que derrotar o Majin Buu de qualquer jeito, seja pelo momento glorioso do Vegeta, ou seja que ele tinha realmente condições de derrotar o Gorducho Rosa porque ele se sacrificou, ele se autodestruiu e ele tinha que pulverizar o Majin Buu com aquilo. E muitos acreditam que o Vegeta realmente transformou o Gorducho Rosa em pó, em poeira cósmica, e mesmo assim o Majin Buu retornou. Outros acham que ele deveria ter feito isso de fato e derrotado o Majin Buu de uma vez por todas. Os fatos dizem totalmente ao contrário, galera, porque a gente vê aqui que o Vegeta, ele de fato não conseguiu transformar o Majin Buu em poeira cósmica, porque a gente vê quando o Piccolo retorna para esse momento aqui do local da batalha, do local da explosão, na verdade, a gente vê que sobraram pedaços do Majin Buu para tudo quanto é lado. E a gente sabe que se sobrar algum pedaço do Majin Buu, não tem conversa fiada, o Majin Buu vai conseguir retornar. Até se sobrar fumaça dele, ele consegue retornar. Então a gente vê aqui que o Vegeta não foi capaz de pulverizar aqui, ó. A gente vê que o Majin Buu começa a retornar a partir desses pedaços que sobraram após a explosão do próprio Vegeta. Então, a cena por si só já comprova que o Vegeta não tinha condições de derrotar o Majin Buu gordo. E muitos vão falar: Rafael, como é que o Vegeta não tinha condições? Ele era um Super Saiyajin 2, ele estava quase no mesmo nível que o Majin Buu. E a resposta é não. O Vegeta não estava quase no mesmo nível do Majin Buu. O Vegeta era um Super Saiyajin 2 e a gente sabe que o Majin Buu é mais poderoso que o Super Saiyajin 3. Rafael, Goku conseguiria derrotar o Majin Buu? Não conseguiria, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, se o Majin Buu é mais poderoso que um Super Saiyajin 3, um Super Saiyajin 2 jamais conseguiria derrotar o Gorducho Rosa, ou Majin Buu, digamos assim, com os seus poderes próprios. Por que eu tô falando isso? Porque muitos vão falar que o Goku conseguiu derrotar o Majin Buu no final, mas foi com a ajuda da Genkidama, que não era o poder dele, era o poder dos outros. Então, um Super Saiyajin 2 não tinha essa capacidade de derrotar nenhum Majin Buu. E quando eu falo nenhum Majin Buu, galera, eu tô me referindo aos Majin Buus com seus poderes máximos, não aqueles Majin Buus que se dividiram entre o Majin Buu gordo e o Majin Buu magro, e nem o Majin Buu gordo lá do final da saga Buu, quando ele luta com o Kid Buu. Aquele Majin Buu lá é nerfado. Assim como o Majin Buu gordo que se separou do Evil Buu, né, aquele Majin Buu magro. Então esses não contam. Agora o Majin Buu com seu poder máximo, o Majin Buu sem se separar, um Super Saiyajin 2 não tem condição de derrotar. E outro argumento que as pessoas também usam bastante aqui é sobre a saga Cell, quando o Cell se autodestruiu e matou o Goku. O Cell na segunda forma era bem mais fraco que o Goku naquele momento da saga, mas mesmo assim ele conseguiu derrotar. Mas galera, o Goku não tem regeneração. É isso que você tem que entender. O Majin Buu ficou despedaçado. Então provavelmente aconteceu a mesma coisa com o Goku na saga Cell, ou ele realmente virou poeira.
mas o Majin Buu ele consegue retornar até mesmo de fumaça. Então, se o Vegeta não tinha capacidade de transformar o Majin Buu, de dizimar todas as células do Majin Buu, consequentemente, ele iria retornar. Isso é um fato, galera. E o Vegeta não conseguiu fazer isso. Então, por isso que o Majin Buu retornou. Então, não tem nenhuma injustiça nessa cena em que o Vegeta não consegue derrotar o Majin Buu. Tá tudo conforme tinha que ser. Se o Vegeta derrotasse o Majin Buu, aí sim seria incoerente, porque o Majin Buu supera em muitos poderes de um Super Saiyajin 2, que era, no caso, o poder do Majin Vegeta. O que a galera não entende nessa situação é que nem sempre a sua vontade ou a minha vontade, que também era que o Vegeta derrotasse o Majin Buu, se encaixa com os fatos da obra original. Nem sempre, galera, o que a gente quer é o que realmente deveria acontecer. A gente fica puto às vezes, isso é normal, eu entendo, mas a gente não tem que trazer isso pro campo das 4 linhas do mangá ou também do anime. Isso não condiz com o que aconteceu lá dentro. É isso que você tem que entender. A minha vontade também, Rafael, era que o Vegeta derrotasse o Majin Buu, mas a realidade é completamente diferente. A realidade é que ele não tinha condições de derrotar o Gorducho Rosa e ponto final. Verdade número 2. Majin Buu poderia ser derrotado sem a Genkidama. É o quê? É isso mesmo que você ouviu. Não era necessário o auxílio da Genkidama para poder derrotar qualquer Majin Buu que apareceu dentro da própria saga Buu. E eu não tô falando isso porque eu acho, e sim porque de fato isso aconteceu dentro da obra original, e vou mostrar para vocês aqui agora, que é a cena do Vegito, quando o Vegito pega ali aquela parte de trás da cabeça do Super Buu Gohan, e ele evapora ela completamente com um simples ataque, comprovando de fato para mim, para você e para qualquer negacionista que era sim possível derrotar o Majin Buu sem auxílio da Genkidama. E aqui embaixo, após ele explodir ali a parte de trás da cabeça do Super Buu Gohan, sem deixar nenhum vestígio, ele diz aqui embaixo o seguinte: daqui a pouco vai levar um desses. Quando evaporar, nunca mais poderá voltar ao normal. Então o próprio Vegeta afirma que tinha condições sim de derrotar o Super Buu Gohan, que é o Majin Buu mais poderoso que apareceu na face dessa terra, da outra e da terra do Dragon Ball também. Beleza, galera? Que eu acho que a galera confunde muito nesse caso aqui do Majin Buu, especificamente a sua capacidade de regenerar. A gente já viu o Majin Buu aqui, por exemplo, nessa cena aqui do Gotenks, ele voltar da fumaça. Então o Gotenks transformou o Majin Buu ali em pedaços, depois ele conseguiu ali queimar todos os pedaços junto com o Piccolo, é claro, e logo em seguida o Majin Buu volta da fumaça. E muito disso faz as pessoas acharem que o Majin Buu ele é basicamente imortal, e o que só poderia derrotar o Majin Buu era de fato a Genkidama, porque é uma técnica diferente. Galera, a Genkidama é nada mais nada menos do que uma junção, uma bola de energia, uma bola de Ki. É só isso. É várias pessoas que doam uma pequena porcentagem da sua energia para formar a bendita Genkidama. Então é uma grande bola de Ki que foi lançada contra o Kid Buu e por isso ele foi derrotado. Mas uma grande bola de energia, uma grande quantidade de Ki. E o pessoal acha que tem algo em especial na Genkidama. Ah, ela só derrota seres malignos porque ela é de energia positiva. Tira isso da sua cabeça, isso é puro mito e uma grande mentira. Até porque se isso realmente fosse verdade, o Vegeta tinha morrido lá na saga dos Saiyajins, como vocês bem podem ver aqui agora. Ele primeiramente esquiva da Genkidama lançada pelo Kuririn, e depois nesse segundo quadro aqui te vê o Gohan rebatendo essa Genkidama, e no seguinte ele já acaba levando a Genkidama aqui, ó, em cheio, vocês bem podem ver aqui, e depois ele se levanta ali como se tivesse revivido dos mortos. Então quer dizer que o Vegeta tinha que morrer ali? Não. E por que ele não morreu? Ele não morreu porque a Genkidama não tinha energia o suficiente para matar ele naquele momento ali. A mesmíssima coisa acontece com o Freeza, galera. O Goku lança uma Genkidama ainda maior que aquela que o Kuririn lançou contra o Vegeta, e a gente vê aqui que o Freeza
também leva essa Genkidama em shake, ele tenta segurar e acaba acontecendo a mesmíssima coisa que aconteceu com o Vegeta. E no final ele retorna ali boladaço pra cima do Gohan, do Krillin, do Goku e também do Piccolo. Lembra dessa cena? Então não, a Genkidama não mata por causa dessa palhaçada de energia positiva ou negativa. A Genkidama mata o ser quando a energia reunida é maior do que aquele ser que tá levando ela. Outra coisa que o pessoal confunde muito também é a cena que eu acabei de falar aqui agora, que é a cena do Majin Vegeta versus o Majin Buu gordo. O Majin Buu gordo, ele não foi evaporado pelo Majin Vegeta. O pessoal confunde muito que, o Majin Vegeta evaporou lá o Buu gordo. A cena por si só já comprova isso aqui, ó. Assim que o Piccolo chegou lá no local, os pedaços do Majin Buu gordo estavam no chão. Aqui. E na cena seguinte, a gente vê o Majin Buu voltando exatamente desses pedaços que estão no chão. Ele vai voltando aos pouquinhos aqui, ó, vários pedaços, vários Majin Buus pequenininhos, até que ele conseguisse se recuperar de fato. E aqui com o Gotenks é basicamente a mesmíssima coisa, com detalhes do Gotenks conseguir transformar ele em fumaça. Porque o Gotenks despedaçou ele aqui, né? Tá vendo? E na cena seguinte, ele faz essa situação aqui de queimar pedaço por pedaço, como eu falei aqui agora, junto com o Piccolo. E na cena seguinte, da fumaça, nasce de novo, renasce, né, o Super Buu. E isso aqui, beleza, isso aqui é normal acontecer. Só que o que o Vegito fez aqui com o Majin Buu, ele não conseguiu retornar. Não sei se vocês repararam aqui, que o Vegito, ele evaporou o Super Buu, a parte de trás da cabeça do Super Buu Gohan, e em sequência, o Super Buu Gohan teve que fazer outra parte aqui da cabeça. Aquela parte foi evaporada, comprovando que tinha assim como derrotar. Outra situação que o pessoal esquece é que nenhum personagem que era mais poderoso, muito mais poderoso que o Majin Buu, lançou uma rajada aqui, ou lançou uma técnica especial, como o Kamehameha, ou qualquer outra técnica, para derrotar de fato o Majin Buu com todo o seu poder. A gente não vê isso acontecendo. Até o próprio Gotenks, a gente vê que ele quando ele vai lançar um Kamehameha para finalizar o Super Buu, ele perde seu poder do Super Saiyajin 3 e depois perde a fusão. Então a gente não vê nenhum personagem. A gente vê o Vegeta lá no começo se autodestruindo, não conseguindo, mas ele não é mais poderoso que o Super Buu, ele é bem mais fraco. A gente vê o Gotenks tentando, mas ele não consegue desferir o golpe. A gente vê até mesmo o próprio Goku Super Saiyajin 3 lá contra o Kid Buu, tentando derrotar ele com seu poder máximo. Só que ele fala que precisava de um tempo para reunir força suficiente. A gente tem aqui até a prova que essa cena aqui. Ele diz aqui, ó, para acabar de vez com ele, preciso de pelo menos 1 minuto para juntar Ki suficiente. E isso vindo do Goku Super Saiyajin 3, galera. Que o Vegeta, tipo, ele equiparou o poder do Goku com o Kid Buu naquele momento. Mas o Goku Super Saiyajin 3 tem um ponto fraco, todo mundo sabe disso, mas para quem não sabe, vai saber aqui agora. Ele tem um ponto fraco de perder muita energia, porque essa transformação consome muito a sua energia. Então, ao mesmo tempo que ele estava juntando energia, ele estava perdendo. Mas se ele conseguisse juntar essa energia todinha contra o Kid Buu, ele consequentemente derrotaria o Majin Buu. Mas se você passar esse bastão ali para o Vegito ou para o Mystic Gohan, que tinha muito mais poder do que um Super Buu. Então, tô falando do Super Buu aqui sem absorver o Gotenks e sem absorver o próprio Gohan. Então, o Super Buu, o Majin Buu gordo e o Kid Buu, o Gohan derrotaria de boa. Se o Gohan lançasse um Kamehameha, tipo aquele Kamehameha que ele lançou com todo o seu poder contra o Cell lá na Saga Cell. Se o Mystic Gohan lançasse um Kamehameha com todo o seu poder. Assim como também o próprio Vegito lançasse um Final Kamehameha para cima do qualquer Majin Buu, ele derrotaria com extrema facilidade. Só que eles não fizeram isso. Seja por inexperiência do Gohan, ou seja pela a estratégia do Vegito em querer resgatar os absorvidos. Eles não fizeram. Isso só aconteceu aqui no final com a Genkidama. O Goku lançou uma Genkidama super poderosa e acabou com o Kid Buu de uma vez por todas. E o pessoal acha que somente isso aqui seria o suficiente, só que os fatos da própria obra aqui, ó, comprovam que não, que se um ser mais poderoso do que ele lutasse de fato para derrotar e lançasse uma técnica especial, não é o caso do Vegeta, que ele com uma técnica simples conseguiu dizimar ali parte da cabeça do Super Buu Gohan. Então, se um personagem
bem mais poderoso, lançasse o seu poder máximo para cima de qualquer Majin Buu que fosse bem mais fraco do que ele consequentemente derrotaria com extrema facilidade. Outro grande exemplo que a gente também pode tomar aqui como base é o próprio estrago que o Majin Vegeta faz no Majin Buu gordo. O Majin Vegeta, como disse lá no começo do vídeo, era muito mais fraco que o Majin Buu gordo e mesmo assim ele conseguiu causar todo esse estrago nele. A mesmíssima coisa o Gotenks, galera. O Gotenks não estava transformado em Super Saiyajin 3 quando utilizou o ataque Kamikaze do Super Fantasma para cima do Super Buu. E mesmo assim, ele causa um estrago gigantesco no Super Buu aqui. A gente vê que ele fica em pedaços. E o Gotenks só não derrota ele porque estava brincando. Agora imagina você, se o Gotenks tivesse transformado em Super Saiyajin 3, qual seria o tamanho do estrago no Super Buu? Na minha opinião, Rafael, pelo estrago que ele causou sem o Super Saiyajin 3, com o Super Saiyajin 3, galera, o Super Buu consequentemente iria pro saco. Imagina se o Gotenks Super Saiyajin 3 lançasse aquele golpe, aquele Kamehameha que ele ia lançar contra o Super Buu quando ele perdeu o poder do Super Saiyajin 3 e depois a fusão. Então imagina se ele lança esse golpe em cheio contra o Super Buu que ficou em pedaços com o ataque Kamikaze do Gotenks antes de transformar o Super Saiyajin 3. Agora você imagina se um Gohan, por exemplo, desse um ataque com o seu poder máximo para cima desse Super Buu. Imagina o Vegito lançando o seu poder máximo para cima de qualquer Majin Buu. Então, o que a gente tem aqui são exemplos claros de que, sim, era possível derrotar qualquer Majin Buu com um poder que fosse maior do que o dele, é claro, e com uma técnica de grande escala de poder para cima desse Majin Buu. Então, não, galera, a Genkidama não era o único meio de derrotar o Majin Buu. Verdade número 3. Gohan Ultimate é bem mais poderoso que Goku Super Saiyajin 3. Tá aí outra verdade que o pessoal não consegue entender, não consegue aceitar, que o Gohan é sim muito mais poderoso que Goku Super Saiyajin 3. E para não ficar aqui só na falácia, eu vou mostrar aqui os fatos do próprio mangá. A gente tem aqui nesse primeiro quadro o que o Gohan faz com o Super Buu, beleza? O Gohan aqui, ele dá uma coça violenta no Super Buu, quadro por quadro, página por página aqui, ó. O Gohan não solta uma rajada aqui e mesmo assim ele consegue deixar o Super Buu, digamos assim, bem machucado, ó. Página por página, o Super Buu não vê nem a cor do Mystic Gohan, né? Não vê nem a cor do Gohan Ultimate. Aqui, passando para a próxima página, o Gohan na verdade brinca com o Super Buu aqui, galera. Isso aqui é humilhação, isso aqui nem foi uma luta de verdade para quem assistiu e também leu o mangá. A gente vê aqui que enquanto o Gohan estava brincando, o Super Buu estava consequentemente levando a luta a sério. E no próximo quadro, para confirmar que o Gohan era realmente mais poderoso que o Super Buu, que tem pessoa que duvida ainda disso. O próprio Super Buu aqui afirma, dizendo: eu podia sentir uma força enorme em algum lugar muito, mas muito distante. Só que não aceitarei ninguém mais forte do que eu. E o Gohan confirma aqui embaixo: então você me testou para ver se eu era realmente mais forte. Bom, teve sua confirmação, que pena. E no próximo quadro aqui, na próxima página, já com o Super Buu tendo absorvido o Gotenks e o Piccolo também, o Gohan reclama que ele usou o golpe baixo por absorver o Gotenks e o Piccolo e blá blá blá. E aqui embaixo o Super Buu confirma de novo: é tudo culpa sua, foi você que teve a audácia de ficar mais forte do que eu. E aqui abaixo ele confirma novamente, é a terceira vez que ele confirma, hein? Isso não sou eu que tô falando, é o próprio Super Buu. Ele botou aqui, ó: montei este plano no momento em que percebi a sua existência em algum lugar distante. Não poderia permitir que houvesse alguém mais forte do que eu. Então, galera, tá mais do que comprovado que o Gohan era sim mais poderoso que o Super Buu, é claro, antes de absorver o Gotenks e o Piccolo. E para fechar aqui a tampa da galera que acha que o Gohan Ultimate era mais fraco do que o Goku Super Saiyajin 3, a gente tem aqui o próprio Goku em pessoa, em carne e osso, confirmando que ele não era capaz, aqui ó, assim que o Goku e o Vegeta retiram os absorvidos do interior de Majin Buu, o Majin Buu volta àquela forma de Super Buu antes de absorver o Gotenks, o Piccolo e também o Gohan Ultimate. E aqui abaixo a gente vê o Goku dizendo o seguinte: espera,
Por mais que o Buu tenha perdido forças, ainda não temos como derrotá-lo. Ele vai acabar com todos assim que a gente sair. E o Vegeta responde, então o que quer fazer? E o Goku fala, viu só? Quem mandou quebrar o Potara? Então o Goku aqui confessa explicitamente que ele não é capaz de derrotar o Super Buu nem com a ajuda do Vegeta, galera. Quem dirá sozinho? Então a gente entende aqui que sim, que o fato é que o Gohan, tendo feito tudo aquilo que ele fez com o Super Buu e o Goku se recusando a lutar com o Super Buu, mesmo com a ajuda do Vegeta, mostra pra gente e comprova também, é claro, que o Goku era bem mais fraco que o Gohan Ultimate nesse momento. Verdade número 4. Goku Super Saiyajin 3 não tinha condições de derrotar o Majin Buu gordo e nem o Kid Buu. E isso acontece muito porque os fãs se baseiam muito nessa fala aqui do Goku quando estava prestes a lutar com o Kid Buu. Ele diz aqui o seguinte, para dizer a verdade, eu poderia ter derrotado aquele Majin Buu gordo com o Super Saiyajin 3, mas preferi deixar para os nossos filhos resolverem, pensando no futuro da Terra. Bom, e o Goku dizendo isso daqui, o pessoal absorveu como uma verdade absoluta, sendo que a gente sabe que não é. Por quê? Porque existem cenas, por exemplo, a cena do próprio pós-combate contra o Majin Buu gordo. O Goku, ele acaba de lutar ali com o Majin Buu gordo e logo em seguida, o Piccolo diz aqui o seguinte, nossa única chance é que as crianças aprendam a fusão até lá. E Goku responde, é isso aí, preciso ensinar os dois e rápido, porque acho que não tenho mais nenhuma hora na Terra. E ele completa aqui dizendo o seguinte aqui no quadro do lado, é que o Super Saiyajin 3 é uma transformação que só dá para ser mantida no outro mundo. Aqui onde existe o fator tempo, ela gasta uma energia tremenda. E no próximo quadro, a gente vê a Vovó Aranai chegando em sequência e colocando o tempo que o Goku estimou para baixo. O Goku falou que tem mais ou menos ali uma hora e ela fala aqui o seguinte, para ser mais exata, só lhe restam 30 minutos. Comece a se preparar para partir, Goku. Então, a luta que o Goku teve com o Majin Buu gordo deixou ele com apenas 30 minutos restantes na Terra. Ele tinha um dia inteiro e ele perdeu todo esse tempo lutando com o Majin Buu em alguns instantes. Então, você acha realmente que Goku conseguiria derrotar o Majin Buu gordo com o Super Saiyajin 3? Na minha opinião, não. Ele consequentemente iria para o outro mundo antes que isso acontecesse. Mas tem outra cena aqui que acontece mais pra frente na saga Buu, que especifica isso mais pra gente. Eu acho que Goku, quando ele se referiu que conseguiria derrotar o Majin Buu, eu acho que ele estava contando com essa energia que ele poderia reunir nesse tempo de 1 minuto que ele disse aqui pro Vegeta. Porque o Vegeta disse aqui o seguinte, disse que ele, para ele não se incomodar, para ele derrotar o Majin Buu de uma vez por todas, o Goku responde dizendo o seguinte, para acabar de vez com ele, preciso de pelo menos 1 minuto para juntar Ki suficiente. Então assim, o Goku já confessa aqui que sozinho ele não conseguiria derrotar o Majin Buu ou o Kid Buu, por exemplo. Ele precisava de ajuda para alguém segurar ali o adversário para ele assim poder reunir toda essa energia para poder derrotar o Kid Buu ou o Majin Buu gordo. Eu acho que ele estava contando com essa energia. E mais para frente a gente vê que mesmo tendo tempo para poder reunir essa energia, ele não consegue. A gente vê aqui, ó, que ele começa a questionar que ele não está conseguindo reunir energia suficiente para derrotar o Kid Buu. E aqui no final, ó, de novo, ele fala que droga, não era para ser assim. Ele tá pensando que ele conseguiria reunir realmente essa energia suficiente para derrotar o Kid Buu. E mais à frente, a gente vê que ele acaba voltando ao normal, perdendo a transformação de Super Saiyajin 3. E na próxima página, ele diz aqui o porquê que isso ocorreu. Droga, quando eu estava morto, aguentava numa boa, mas com o corpo vivo, preciso de muito mais Ki para manter o estado de Super Saiyajin 3. Então aqui, galera, ele confessa que não tinha condições de derrotar nem o Kid Buu e automaticamente nem o Majin Buu depois de lutar com o Majin Buu e perder praticamente o dia inteiro que ele tinha para ficar na Terra. Então aqui nessa fala do Goku, ele mostra pra gente o quê? Que ele achava que ele conseguiria derrotar o Majin Buu gordo e também o Kid Buu. Mas isso não ocorreu por quê? Porque nessas condições, Goku não tinha força suficiente para manter o Super Saiyajin 3. Mas em quais condições era necessário para o Goku conseguir reunir
toda essa energia e derrotar o Kid Buu ou o Majin Buu gordo. As condições seriam as seguintes: o Goku teria que estar no outro mundo e morto, porque lá, como ele próprio citou anteriormente, depois de lutar com o Majin Buu gordo e agora que ele tentou reunir essa energia, ele precisava estar morto e no outro mundo, porque não tem o fator tempo. Então o gasto de energia lá no outro mundo, ele estando morto, não existe. Mas ele vivo ou ele morto no mundo dos vivos, esse gasto é excessivo. E reunir essa energia que ele achava que conseguiria reunir era uma coisa impossível de acontecer. E isso aconteceu na prática, com Goku tentando reunir essa energia nessa página do mangá aqui e sendo frustrado porque o Super Saiyajin 3 gasta mais energia do que ele poderia reunir estando vivo ou estando morto no mundo dos vivos. Beleza, galera? Então, essas são as verdades que eu reuni aqui, essas 4 verdades da Saga Buu que os fãs de Dragon Ball não aceitam de jeito nenhum. Se você gostou desse tipo aqui de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa seu like para eu saber e trazer mais conteúdo da Saga Buu, da Saga Frieza ou de outras sagas que vocês gostariam que eu trouxesse nesse formato aqui, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.